Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos falar de Números, capítulo 14. Eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal do YouTube, para vocês seguirem a página do Face e para vocês compartilharem os vídeos para a gente conseguir alcançar mais e mais pessoas com a palavra de Deus. Eu queria pedir mais uma coisa para vocês hoje também. Eu estou fazendo um teste com esse vídeo, ele vai ser um pouco mais longo do que o que eu estou acostumada a colocar aqui, mas eu queria a opinião de vocês, então se vocês puderem colocar aqui nos comentários. Se vocês preferem que quando tenha um capítulo longo, eu continue esse capítulo longo até o final, ou que eu divida este capítulo em partes para ficar um pouco mais rápido, mais dinâmico os vídeos, tá bem? Estou esperando o comentário de vocês aqui embaixo. A gente terminou o capítulo passado falando do relatório negativo 10 dos 12 espias que eles proclamaram para Moisés e para a congregação dos filhos de Israel sobre a terra prometida. Então eles, apesar de terem saído do Egito, as raízes do Egito ainda estavam impregnadas neles, eles ainda não estavam prontos para adentrarem a terra que mana leite e mel, e o envio dos espias de Cades Barneia até Canaã foi para revelar para eles mesmos, para os israelitas, que apesar de Deus ter se revelado para eles, eles ainda não estavam livres da mentalidade escrava deles, eles não haviam sido transformados para possuírem a terra. Porque se Deus nos entrega a promessa antes de estarmos prontos para receber ela, isso não vem para nos abençoar, mas vem para causar a nossa destruição. Porque o tempo de Deus é perfeito, Ele nos conhece e sabe de coisas sobre nós que nem mesmo nós sabemos. E somente Ele sabe quando nós estamos prontos e preparados para receber aquilo que Ele nos prometeu. Então aqui nesse capítulo a gente vai conseguir entender claramente que ser salvo da escravidão do Egito não garante entrar na terra prometida. Porque primeiro nós precisamos passar pelo deserto, e só passa pelo deserto aqueles que se entregam totalmente a Deus, que declaram totalmente a soberania dele em suas vidas, que renegam realmente a si mesmos para passar por esse processo de matar a carne, de matar suas vontades, para Cristo viver neles. Mais ou menos assim, nós fomos salvos do lago que arde com fogo e enxofre, aceitando a salvação que vem da graça, que vem por esse favor de Deus, quando Ele envia o único que pode pagar as justas exigências dele para nos trazer de volta para Ele, que é Cristo, que veio em carne e osso, morreu em nosso lugar e nos justificou. Em Cristo nós somos considerados justos diante de Deus. Essa é a nossa salvação, não vem de nós, mas é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Para sermos salvos, a gente somente precisa confessar com a boca que Jesus é o Senhor e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Com isso, nós somos salvos e libertados. Da mesma maneira que os israelitas no Egito, eles foram salvos por Deus, algo que eles não podiam fazer. Então Deus vai lá e faz por eles. Mas agora, entrar na terra prometida, nós precisamos agir junto com Deus, não é sozinhos. A gente precisa nos relacionar com Ele, prosseguir nessa caminhada de conhecer cada vez mais aquele que nos libertou. E isso só acontece quando a gente passa tempo com Deus. Porque como que a gente conhece uma pessoa? A gente passando tempo com ela, conversando com essa pessoa. E com Deus é a mesma coisa. Nós só vamos conhecer Ele se a gente nos relacionar com Ele, ter intimidade, passar mais tempo com Ele. Então, a nossa salvação completa inclui a nossa salvação judicial e a nossa salvação orgânica. A salvação judicial, onde Jesus vem e paga a nossa dívida com Deus, algo que a gente não conseguiria fazer, mas Jesus faz por nós. E assim o nosso espírito é regenerado, ele nasce de novo. Depois tem a salvação orgânica, que é a salvação que opera na nossa alma. Porque quando a gente aceita Jesus, a nossa alma ela não muda, ela não nasce de novo, ela continua da mesma maneira, agindo da mesma forma. Então ela precisa ser transformada através da palavra de Deus. Então, quanto mais a gente nos alimenta da palavra, mais o Espírito Santo que está em nós, porque nós já fomos regenerados, vai sendo derramado sobre a nossa alma, e esse trabalho é orgânico e contínuo. Ele vai até não existir mais nós, até sermos completamente eliminados e só sobrar Cristo. Então, sair do Egito é dom de Deus, agora passar pelo deserto é matar a carne e ir sendo transformado a todo instante. Então, nós nele somos salvos do lago que arde com fogo e enxofre. Agora, Ele em nós, Ele vivendo através das nossas vidas, Ele caminhando com a gente, passando pelo deserto da transformação da alma, através de um relacionamento com Ele, então estaremos totalmente prontos para adentrar a terra prometida. Porque teremos sido salvos do Egito e toda a nossa mentalidade de egípcia, que antes estava enraizada em nós, também vai ter sido transformada.
Uma leitura. Então toda a comunidade levantou-se e chorou em voz alta aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a comunidade lhes disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Porque nos trouxe o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então aqui a gente está vendo a continuação da história do capítulo 13. Logo após os 10 espias darem um relatório negativo, toda a congregação dos filhos de Israel começou a se lamentar, a chorar e até murmurar, porque apesar deles conhecerem a Deus, eles ainda não se relacionavam com Ele, porque eu posso conhecer uma pessoa, mas ainda não ter intimidade com essa pessoa. Ele é apenas um conhecido meu. Então era isso o que acontecia aqui. Eles tinham Deus como um conhecido, eles não tinham intimidade com Deus. Então estavam todos em Cades Barneia, na fronteira com a terra de Canaã, e eles estavam olhando para a terra, mas com olhos carnais, com olhos humanos, olhando para suas próprias forças, sem ter o discernimento de que a força deles, o suprimento deles, a vitória deles não estavam neles mesmos, mas estavam no Senhor. Eles se colocaram no centro da questão e ao fazer isso eles viram que não tinha jeito, mas se eles tivessem colocado o Senhor no centro de tudo, eles iam ver e o Senhor iria mostrar o jeito que eles iriam conquistar a terra. Então aqui a gente consegue ver claramente que a mentalidade de escravo deles ainda estava presente, porque eles queriam voltar para a terra que estava escravizando eles, ao invés de se relacionar com Deus, de perseverar, prosseguir e avançar, realmente confiar naquilo que Deus iria fazer neles e através deles. Porque, gente, é muito mais fácil voltar às práticas antigas, é muito mais fácil voltar àquilo que a gente já está acostumado do que seguir adiante, do que realmente sair da nossa zona de conforto e mudar. Isso é muito difícil. Então eles preferiam voltar para onde eles estavam sendo escravizados do que perseverar e mudar, porque isso inclui sair da zona de conforto. Gente, nós precisamos ter muito cuidado com quem nós iremos nos relacionar, nossas amizades, o círculo de pessoas que vão estar próximas de nós, porque aqui a gente consegue ver que somente foram 12 espiar a terra. 2, a minoria deles voltaram com um relatório positivo e 10 voltaram com um relatório negativo, mas toda a congregação que não tinha ido, eles não tinham olhado, eles apoiaram e se firmaram na fala dos muitos. Mas nem sempre, porque são muitos, porque tem barulho, significa que eles estão indo na direção certa. Muitas vezes, seguir a direção de Deus para as nossas vidas inclui ir contra tudo e contra todos. Mas a gente deve continuar firme e perseverar, não deixar que os outros façam a nossa cabeça e mudem a nossa opinião. Porque imagina se Caleb e Josué tivessem voltado atrás com suas palavras só porque eu ia falar que eles não iriam conseguir conquistar a terra. Imagina se eles tivessem falado, eles também teriam morrido no deserto, eles não teriam entrado na promessa de Deus. Então Moisés e Arão prostraram-se perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos filhos de Israel: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e a dará a nós. É uma terra em que manam leite e mel. Somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porque como pão os devoraremos. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não o temais. Josué e Caleb, então, eles não abaixaram as suas vozes, mesmo com toda a situação, mesmo com todos se opondo a eles, eles não mudaram aquilo em que eles acreditavam para se encaixar nos padrões de todos e serem aceitos pelo povo, né? Olha a declaração que eles fizeram. Eles colocaram totalmente a dependência deles em Deus, independente das coisas que eles estavam vendo com os olhos naturais. Eles declararam que o Senhor estava com eles e que cumpriria sua promessa. Então eles não estavam olhando para as pessoas e nem para as circunstâncias, porque isso muda. Mas eles mantiveram os olhos fixos naquele que nunca muda e que é fiel
a sua palavra. Que nós possamos agir como Josué e Caleb, e não mudar aquilo em que nós acreditamos por conta de opiniões alheias que são diferentes das nossas opiniões, ou até mesmo mudar a nossa declaração de confiar no Senhor de acordo com o que os nossos olhos naturais estão vendo. A gente deve sempre pedir ajuda do Espírito Santo para olhar com os olhos da fé. Toda a comunidade, porém, disse que os apedrejassem. Então a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Então os filhos de Israel saíram do Egito, eles experimentaram em tipologia Cristo como o Salvador deles, mas eles ainda não o possuíam como boa terra. Apesar de terem Cristo como Salvador, eles não o tinham como Senhor de suas vidas. De acordo com a tipologia, quando os filhos de Israel deixaram o Egito, eles receberam Cristo como cordeiro, aspergiram o sangue para serem redimidos e comeram a carne do cordeiro como seu suprimento de vida para deixar o Egito. Então, no deserto, eles desfrutaram de Cristo como um maná celestial, como a rocha viva, que se fendeu e deixou a água viva dela fluir. No Sinai, eles receberam a lei, eles construíram o tabernáculo, que são tipos de Cristo, e eles entraram no tabernáculo para ter comunhão com Deus e desfrutar da mesa do pão da presença, o castiçal, do altar de incenso. Embora gostassem de Cristo de todas essas maneiras, eles ainda não desfrutavam Cristo como essa terra boa, portanto ainda era necessário que eles entrassem nessa terra. Então participamos de Cristo como a realidade de todos esses itens que os filhos de Israel gostaram e também participaram. Nós o desfrutamos como nossa Páscoa, como maná, como a rocha, como a água viva, a lei que apresenta um relato de Deus, e a gente sabe que Cristo é a revelação do próprio Deus, as ofertas, o tabernáculo. No entanto, a palavra de Deus nos diz que Ele quer que a gente viva a plenitude aqui nessa terra, nesse mundo temporário. Não abundância de coisas materiais, mas abundância de vida, e a vida que somente Cristo tem para nos dar. Ou seja, Ele quer que a vida abundante de Cristo viva em nós. E quando a gente deixa Ele viver através das nossas vidas, apesar de tudo que possa estar acontecendo, as circunstâncias, as situações, nada vai fazer com que a gente se desvie do caminho, com que a gente olhe e reclame, murmure contra Deus, porque a gente sabe que Cristo está em nós e a gente já desfruta dele como uma terra boa, e a gente sabe que nós já vencemos através dele. Isso que quando a gente conhece Jesus como nosso Salvador, à medida que a gente caminha com Ele, a gente vai criando intimidade e descobrindo quão inclusivo Ele é. A gente descobre que Ele é muito mais do que aquilo que a gente já desfruta dele. Ele é também essa terra boa. Então nós estamos nesse mundo para ir para a terra prometida, a terra que a gente vai receber por herança por estar em Cristo. Mas mesmo assim, mesmo aqui, ainda nesse mundo, caminhando, a gente pode desfrutar desta terra, porque a terra é Cristo, e se Cristo vive em nós, a gente já desfruta da boa terra. Então não vamos fazer igual aos espias, que ao invés de adentrarem a terra em fé, tendo a certeza de que seria a melhor decisão, eles foram espiar a terra, eles viram os gigantes, eles viram as dificuldades, eles murmuraram contra o Senhor. Quando a gente for adentrar na terra boa, ainda neste mundo, quando a gente olhar para Cristo, que a gente mergulhe de cabeça e enfrente tudo aquilo que a gente precisa enfrentar para viver nela para sempre, sabe? Para Ele transbordar em nós. E muitas das coisas que a gente precisa enfrentar para a gente desfrutar dessa terra boa, para Cristo viver em nós, somos nós mesmos. As nossas vontades, os nossos desejos, porque a terra boa já está em nós, no nosso espírito, mas para viver ela, a gente precisa deixar ela se manifestar em nós, e isso inclui lutar contra nós mesmos, diminuir a nós mesmos, sair da nossa zona de conforto, parar de fazer o que a gente quer, para fazer o que Ele quer, para Cristo fluir através de nós. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, mas farei de ti povo maior e mais forte do que este. Então a gente vê aqui no livro de Números a bondade, a misericórdia, a paciência de Deus com seus filhos, mas a gente também não pode esquecer que Deus também é justiça, Ele é justo, e isso garante que aquilo que a gente planta, a gente também vai colher. Então, depois de tantas vezes que os israelitas experimentaram o poder de Deus, verem seus milagres, suas maravilhas, ainda assim era difícil para eles terem fé em Deus, porque uma coisa é estar com Ele e outra é se relacionar com Ele. E a maioria dos israelitas somente estava lá, não havia avançado para uma intimidade maior com aquele que havia libertado eles do Egito.
Sendo assim, eles preferiram abrir mão de todas as promessas de Deus e voltar para o Egito. Parece que eles haviam realmente esquecido da vitória de Deus sobre os egípcios e ainda pior, eles não creram que Deus podia guerrear por eles e fazê-los vencer os cananeus, os filhos de Enaque. Nesses versículos aqui também, mais uma vez, a gente consegue ver o amor de Moisés por estas vidas. Apesar de estar cansado das murmurações do povo, ele ainda tinha zelo por essas pessoas. E a proposta do Senhor aqui para Moisés foi de matar todo mundo e a partir de Moisés nascer uma nação que seria o povo de Deus. Mas Moisés humildemente recusou essa proposta e mostrou aquilo que estava no coração dele. Não era arrogância, não era ganância nem nada do tipo, mas humildade e amor por essas pessoas e muitas outras coisas também. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios ouviram que com tua força fizeste subir este povo do meio deles. E contam aos moradores desta terra: eles têm ouvido que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes aparece, que a tua nuvem está sobre ele e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo, as nações que ouviram a tua fama dirão: o Senhor não pôde levar este povo para a terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora rogo-te que a força do meu Senhor se manifeste, como disseste. O Senhor é muito paciente e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. Então, olha que tremendo que Moisés faz, né? Ele não implora para Deus, ele não suplica, ele não chora, ele apenas diz tudo o que o Senhor já fez pelo povo e tudo o que o Senhor iria fazer pelo povo. Então, a gente sabe que Deus não muda e ele é fiel à sua palavra, apesar das nossas ações e escolhas atrasarem as promessas dele para as nossas vidas. Mesmo assim, elas irão se cumprir. Então, como eu já tinha dito, né? Moisés ele não orou de acordo com aquilo que ele achava que ele deveria orar. Ele não orou de acordo com o seu próprio conceito, ele orou de acordo com o conceito de Deus, de acordo com o que Deus é, e o que ele falou e o que ele prometeu. Então Moisés não discutiu com Deus, mas ele orou a Deus. E sua oração, a sua intercessão pelos israelitas, foi ele dizendo realmente quem o Senhor é. E o Senhor é lento em se irar, abundante em benignidade, perdoa a iniquidade e a transgressão. Então, ele ligou a Deus de acordo com o que Deus havia falado que ele era. Moisés conhecia Deus, tinha intimidade, relacionamento com ele, por isso sabia quem realmente Deus era e aquilo que ele tinha falado. E com isso, sua oração não foi de desespero, mas de confiança e de posicionamento. Dizendo: Senhor, tu és tudo o que eu disse e tu tens compromisso com a tua palavra lançada. Por isso, não permita que outros, aqueles que não te conhecem, digam o contrário daquilo que você é. Mostre para eles a sua força e o seu poder por meio do povo que você escolheu para você. Então, foi realmente o que Moisés disse. Os povos da terra sabiam que o Senhor havia tirado o povo, os israelitas do Egito, com mão forte. Mas eles perderiam o respeito se o povo, de quem Deus cuidava, fosse morto no deserto, pois eles iriam concluir que o Senhor não era suficientemente poderoso para fazê-los entrar na terra que ele havia prometido. Disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Tão certo como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum dos homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que prometi com juramento a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezam haverá. Então o Senhor diz assim: Moisés, conforme a tua palavra, que revela quem eu realmente sou, eu vou perdoar os israelitas. Eu não estou perdoando eles por quem eles são, mas eu estou perdoando eles por quem eu sou. Então toda essa murmuração, rebelião, rejeição contra as promessas de Deus, toda essa incredulidade fez com que atrasasse a promessa na vida dos israelitas. E pior, aquela geração não veria a promessa se cumprir. Somente seus filhos que estariam vivos, vendo as palavras de Deus se tornarem realidade na vida deles. Então Deus havia perdoado eles, porque Deus os amava, mas Deus também é justo, ele é justiça. Por conta da incredulidade, eles escolheram esse resultado negativo. Esse acontecimento também tem um significado especial para nós, porque o povo teve fé o suficiente
para aspergir o sangue do cordeiro na porta de suas casas, né, para fazer a expiação, sair do Egito, né, que representa o mundo, mas eles não tinham fé para entrar na terra de Canaã. Embora eles tivessem sido redimidos, ainda assim eles não alcançaram a terra da promessa, eles não andaram segundo a vontade de Deus. Aceitando Jesus, declarando que Ele é o Senhor de nossas vidas, somos justificados diante de Deus, não mais pertencemos ao mundo. Mas na hora de dar o passo mais fundo, de realmente conhecer o Senhor, de nos relacionar com Ele, negar a nós mesmos, nossas forças, nossas vontades e colocar tudo aos pés do Senhor, declarando totalmente a nossa dependência a Ele. Precisar fazer isso, muitas vezes nós voltamos para trás, nós queremos voltar para nossas práticas antigas, porque tudo isso envolve mudança, tudo isso envolve sair da zona de conforto e a gente não quer isso. Mas que isso não seja mais uma realidade nas nossas vidas, que a cada dia mais a gente mergulhe mais profundo no rio do Espírito. Então aqui a palavra diz que o povo tinha posto Deus à prova 10 vezes. À margem do Mar Vermelho, em Mara, no deserto de Sim, colhendo mais maná do que devia, colhendo maná no sábado, em Refidim, no Monte Sinai, em Taberá, outra vez em Taberá e agora em Cades Barneia. O meu servo Caleb, no entanto, porque nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou e a sua semente a possuirá em herança. Como os amalequitas e os cananeus habitam no vale, mudai amanhã de rumo e retornai ao deserto na direção do Mar Vermelho. Então aqui está a declaração do Senhor, que aqueles que perseveram, aqueles que confiam, aqueles que declaram a fidelidade do Senhor, independente das circunstâncias, do que estão vendo com seus olhos naturais, são recompensados por Deus. Somente Josué e Caleb, de toda a geração de 20 anos para cima, iria estar viva na manifestação das promessas de Deus com relação à terra prometida. E então o Senhor faz com que eles mudem a rota e não avancem mais rumo à terra que Ele havia prometido, mas que eles voltem para vagarem no deserto. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as queixas desses murmuradores, filhos de Israel. Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados no recenseamento de 20 anos para cima e que murmuraram contra mim. Não entrareis nesta terra, a respeito da qual eu, levantando a mão, jurei de nela vos fazer habitar, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Os vossos filhos, porém, dos quais dizeis que seriam levados como presa, eu os farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Quanto a vós, porém, os vossos cadáveres cairão neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto durante 40 anos, sofrendo por causa das vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam no deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias cada dia representando um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu desagrado. Eu, o Senhor, falei, e certamente assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e morrerão. Então aqui a gente vê claramente que o Senhor é justo, e assim como eles haviam declarado que aconteceria com eles, que eles haviam plantado, eles iriam colher. Aquilo que eles haviam dito realmente aconteceria com eles. Assim também nós devemos ter muito cuidado com as nossas palavras, porque elas são poderosíssimas no reino do Espírito. Por isso, ao invés de murmurar ou reclamar contra o Senhor, nós devemos encher nossos lábios de louvor e adoração, crendo e confiando que aquilo que Ele já fez, Ele também pode fazer de novo. Os homens que Moisés havia mandado para explorar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a comunidade contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Dos homens que foram espiar a terra, somente permanecerão vivos Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné. A punição foi proporcional ao crime. Os 10 espias que fizeram o povo murmurar contra Moisés, contra o Senhor, morreram de praga perante o Senhor. O povo foi condenado a vagar pelo deserto 40 anos, o número de dias que os espias percorreram Canaã. Os que pecaram, os de 20 anos para cima, que não haviam ido espiar a terra, mas confiaram no relatório negativo dos 10 espias, morreram no deserto.
né, porque era realmente isso que eles temiam. E assim eles foram impedidos de entrar na terra prometida, mas Caleb e Josué, que mostraram sua fé, bem como os filhos do povo, que eles pensavam que seriam escravizados, iriam entrar na terra. Quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo se contristou muito. Levantaram-se de manhã cedo e subiram ao cume do monte, dizendo: pecamos. Subiremos ao lugar que o Senhor prometeu. Disse, porém, Moisés: por que desobedecestes ao mandado do Senhor? Isso não prosperará. Não subais, porque o Senhor não estará no meio de vós. Sereis derrotados diante dos vossos inimigos, pois os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, porque vós vos desviaste do Senhor. Ele não será convosco e caireis à espada. Contudo, audaciosamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do acampamento. Então desceram os amalequitas e os cananeus que viviam naquela região montanhosa e os feriram, derrotando-os até Ornã. Quando o povo ouviu todas essas palavras de Deus para a vida deles, eles se entristeceram muito, mas a palavra não nos diz que eles se arrependeram ou que eles pediram perdão por pecarem contra o Senhor. A palavra diz que eles ficaram muito tristes e que logo pela manhã eles saíram para conquistar a terra. Eles nem sequer lembraram do Senhor, porque o foco estava totalmente no interesse deles. Eles só queriam entrar na terra e eles não queriam o relacionamento com o Senhor. Sendo assim, eles desobedeceram mais uma vez ao Senhor e avançaram rumo à terra, mesmo sendo alertados por Moisés de que Deus não estaria com eles e que o resultado não podia ser outro. Eles foram derrotados pelos inimigos. Então, o povo presumiu subir ao topo da montanha, embora a arca da aliança de Deus nem Moisés tivessem saído do meio do acampamento. As pessoas deveriam se mover apenas quando a arca se movesse, mas quando Deus pediu para que elas se movessem, elas não o fizeram. Mas agora eles agiram presunçosamente, eles agiram de acordo com os seus interesses, de acordo com o entendimento deles, para avançarem rumo à terra. Gente, em Canaã havia pelo menos 7 tribos, mas apenas essas duas que nos é mencionado aqui no versículo 45 que descem para lutar contra o povo de Israel. E de acordo com a tipologia bíblica, os amalequitas tipificam a carne, nossa alma, nosso corpo, lembra? Representam pessoas caídas e mortais. A primeira guerra que os filhos de Israel travaram após sua partida do Egito foi contra Amaleque, está lá em Êxodo 17. Então, e os cananeus, eles representam aqui seres humanos que se juntaram aos espíritos malignos, que nos mostra claramente que se nós não estivermos junto com o Senhor, caminhando com Ele, não poderemos vencer a batalha que travamos contra a nossa carne. Também não venceremos as pessoas que se levantam contra nós, né? Essas pessoas que se juntaram com esses espíritos malignos. Gente, nós só vamos conseguir passar pelos desertos, pelos vales, pelas dificuldades, situações adversas, se a presença do Senhor estiver conosco. Não tem como a gente avançar, não tem como a gente adentrar a terra prometida se o Senhor não estiver caminhando com a gente. Já disse uma vez aqui, a chamada de Deus para nós não é um eu te encontro lá no final. A palavra dele para nós é vamos juntos. Também queria compartilhar algo com vocês que o Espírito Santo ministrou em mim quando eu estava estudando sobre esse capítulo. Deus muitas vezes faz a gente passar por desertos, vales, dificuldades, disciplinas, mas não com o intuito de nos fazer perecer, mas com o intuito de nos fazer voltar para Ele, de reconhecer que sem Ele nós não somos e não podemos fazer nada. E os desertos não vêm para Deus conhecer aquilo que está dentro dos nossos corações, porque quando a gente está no deserto, a gente vai manifestar aquilo que está dentro de nós. Se a gente tem pouco de Cristo em nós, a gente vai murmurar muito, vai reclamar porque eu estou passando por isso, porque aquilo. Mas quando a gente tem muito de Cristo em nós, quando nós estamos transbordando do Espírito, a gente vai confiar nele e saber que ele está totalmente com a nossa vida em suas mãos. Os desertos não são para Deus conhecer aquilo que está dentro dos nossos corações, porque ele já sabe. Mas quem não sabe somos nós. Por isso que muitas vezes a gente precisa passar por algumas situações para nós conhecermos aquilo que a gente está carregando dentro de nós. E com isso, permitir dar espaço, liberdade para Deus e arrancando isso de nós. Porque nós só podemos ir contra um problema quando a gente reconhece que a gente tem um problema. Deus pode nos avisar de que algo em nós precisa ser mudado e transformado, mas às vezes a gente nem sabe que essa coisa está deficiente em nós. Então Deus precisa mostrar isso pra gente. Por isso que a gente deve ter grande alegria por passar por provações, por dificuldades, porque elas que nos amadurecem e nos aperfeiçoam.
E, gente, uma coisa que eu quero comentar nesse capítulo é: glória a Deus por Cristo Jesus. Porque nós não podemos mais ser mortos no deserto. Eles morreram, eles pereceram lá, mas com Cristo, nós, apesar dessa dificuldade de estar no deserto, nós sabemos que a nossa vitória já é mais do que garantida. Mas nós só vamos conseguir sair do deserto quando a gente declara a nossa total dependência a Ele, quando a gente pega na mão dele, que sempre esteve estendida em nossa direção, e a gente caminha juntos para a promessa dele para as nossas vidas. Porque a palavra de Deus nos diz que as nossas transgressões, os nossos pecados fazem divisões entre nós e entre Deus, não é entre ele e nós. Ele está sempre lá, mas o nosso pecado faz com que a gente se afaste dele. Então, a mão dele está sempre estendida, basta a gente se arrepender, que é mudança de atitude, e nos voltar totalmente e agarrar a mão dele. Amém? Gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.